fundamental isso que você está falando, que fala com alta propriedade, porque, por exemplo, o risco é a presença do Estado, às vezes, ocorrer só pela segurança pública. Sim. Aí o cidadão ele vai reclamar, não vai gostar, mas não é por culpa da segurança pública ou do policial, é porque ele já se sente abandonado. E pior que isso é quando não existe a presença do Estado. Porque a gente tem aí exemplos de pontos cegos em Campo Grande ou outras capitais, o Rio de Janeiro, emblematicamente as comunidades ali, onde ninguém entra, ninguém sai, quem comanda aquilo ali é um poder paralelo, né? Então manter essa presença do Estado, principalmente com o diálogo, é fundamental, até para também ouvir a população, né? Sendo uma instância de governo, ali mesmo sendo policial, acaba vindo de tudo, né? Reclamações de saúde, de educação, de infraestrutura. Acaba que desaguando, porque hoje, dentre as instituições ligadas à segurança pública, aí eu vou fazer uma parte, a questão da Polícia Militar. Hoje a Polícia Militar é uma das únicas instituições que estão presentes nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Em todos os municípios tem uma unidadezinha da Polícia Militar, coisa que muitas vezes não tem lá, talvez um bombeiro militar, não tem uma delegacia da Polícia Civil, ou um AGPEM, né, um agente da Polícia Federal, ou Polícia Federal, PRF, mas a Polícia Militar ela está muito linkada, ela acaba que tendo esse acesso mais constante. E nós lidamos com diversos níveis da camada da sociedade. Nós atendemos desde os bairros mais periféricos até aquele no poder aquisitivo um pouco mais elevado. Então, eu acho muito importante essa visão de polícia comunitária, ela está inserida dentro da nossa segurança pública para que o policial também esteja preparado para poder lidar em todo esse cenário. Então, eu falo que hoje a visão do operador de segurança pública é muito macro. Por quê? Porque ele tem que ser multidisciplinar. Ele tem que saber lidar e se comportar em todos esses segmentos dessa camada da sociedade onde a sua competência requer que ele esteja. E a polícia comunitária vem para trazer essa aproximação, fazer com que, muitas vezes, esses paradigmas que antes tinha a polícia como repressiva, truculenta, que a polícia só chega para oprimir, não, para mostrar que ela está cumprindo ali o seu papel, mas que ela também desenvolve o seu papel social e de prevenção. Porque caso ela não estiver ali cumprindo aquele papel, quem faria, às vezes? Então, fazer com que a sociedade também entenda isso. E muitas vezes, esse entendimento por parte da sociedade não é entendido e muitas vezes também falta, né? A gente também tem que se colocar, somos humanos, vejo que também precisa ter esse tato, né? Esse olhar de levar mais essa orientação e mostrar para a população, como por exemplo, cidadão, você sabe qual que é a diferença, qual que é a competência, o que a Polícia Civil faz, o que a Polícia Militar faz, aonde eles estão presentes, quais são a sua empregabilidade. A maioria da população não sabe, ele não tem distinção que cada segmento desse faz. E isso as próprias corporações ou mesmo a Secretaria de Segurança Pública poderia informar isso para o cidadão, para ele saber de fato a quem recorrer. E aí, né, muitas vezes não ficar perdido. E até valorizar, né? Porque ele paga caro para ter isso. Né? O cidadão, ainda mais o mais pobre, ele é muito pressionado pela carga tributária. Agora, o que te fez escolher ser policial? Sinceramente, não tinha ninguém na minha família, foi a necessidade. A necessidade? Você resolveu prestar o concurso? Eu, na época, estava desempregada, dentre inúmeras funções que eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Eu já contei isso, acho que para você. Eu saí de casa muito cedo, com 12 anos. Por quê? Porque eu enfrentei dentro de casa a questão da violência doméstica, os maus tratos. Eu venho de uma família de poder aquisitivo muito baixa. Tanto é que a minha mãe, até hoje, ela não é alfabetizada, meus avós não eram. Então, a minha realidade... Deve ter um orgulho enorme de você, porque pelo que você trabalha hoje e o protagonismo que você tem... Hoje eu digo que eu sou amigo né? de família, né? Sim. Porque a minha história é uma entre, sei lá, 100 que trilham um caminho do bem. Então, eu ostento isso com muito orgulho, porque tudo que eu consegui foi com muito esforço, foi com muito trabalho. Então, eu conheci muito cedo a realidade, sabe, do mundo, Danilo. Eu tive que sobreviver. Então, eu saí de casa por quê? Por conta da violência doméstica. Minha mãe colocou dentro de casa um cara que maltratava ela, batia nela, agredia, maltratava a gente, eu sofria maus tratos. Então, eu fugi. E quantos jovens já não fizeram isso e não fazem isso? Quantas crianças hoje, dentro de casa, ao invés dela encontrar valores, amor, cuidado e segurança, ela encontra o quê? Violência, agressão, abuso, né? A gente tem muitos hoje no Mato Grosso do Sul casos, está aumentando os índices da questão de abuso, exploração sexual contra as nossas crianças. Isso é uma feridinha que nós precisamos
cuidar, tratar e fazer um chamamento para o poder público para que, de fato, as políticas públicas, os órgãos do poder público possam funcionar, porque a rede de proteção, eu acredito que tem muita falha aí e a gente precisa trazer toda a sociedade para discutir isso e trazer a família para o foco, porque a família é fundamental, porque a maioria dos casos de abuso e exploração sexual acontece dentro de casa, 85% dos casos, e aí por isso é difícil detectar e muitas vezes não tem a denúncia. Quando chega a denúncia, porque algo já extrapolou. E muito baseado no que você falou de valores, né? Porque, por exemplo, assim, se dentro daquela família está tudo muitas vezes perdido para que se tome providências, o vizinho pode tomar uma providência. Pode. A pessoa que acompanha a vida daquela família pode também ajudar a tomar providência ou encorajar. O que não pode é permanecer o problema, que é o que muitas vezes acontece, né? Você não pode. Se você desconfia, se você tem conhecimento, se você vê algo suspeito, denuncie. Hoje nós temos vários canais de denúncia, nós temos o Disque 100, que é um número gratuito e ele é nacional, 24 horas, finais de semana, a pessoa pode ligar, não precisa se identificar, mas não se mantenha no anonimato, porque você pode estar salvando uma vida. E uma criança, um adolescente que passa por um abuso, principalmente sexual, as sequelas são muitas vezes irreversíveis. Então a gente como sociedade ou como mãe, você como cidadão, nós temos esse dever também, cuidado com o outro. E esse trabalho que eu comecei a acentuar na minha vida, por quê? Por eu ter esse histórico, por eu ter vivenciado, por eu já ter sentido na pele, eu me coloco muitas vezes no lugar das pessoas. E quando eu ia atender as ocorrências, o que eu falava? Bom, eu venho aqui, atendo, dou encaminhamento, mas existe um antes de tudo isso daqui. E muita coisa poderia ter sido feita para que esse jovem ou para que esse cenário poderia ser outro. Eu poderia estar desse lado se de fato eu não tivesse tido a oportunidade, mas é claro, se eu também não tivesse feito as escolhas corretas. Então foi onde eu comecei a levar esse trabalho de conscientização, de prevenção com as famílias, com os jovens. E é isso que eu gosto de fazer. Eu me identifiquei que eu gosto de tratar com pessoas. Você descobriu esse talento, essa vocação.